primeira etapa da geometria espacial foi geometria de posição. O comportamento de retas, o comportamento de reta com plano e o comportamento entre dois planos, de que maneira eles se relacionam. Hoje, efetivamente, nós vamos fazer a primeira aula de figuras espaciais. Lembre-se sempre, toda vez que eu falo que eu estou trabalhando no espaço, eu estou trabalhando com figuras que têm 3 dimensões. Figuras com 3 dimensões. Não importa a posição que você coloque, ela tem 3 posições. Largura, comprimento, altura. A altura que ela tem aqui, essa linha aqui, ó, altura. 3 dimensões. As figuras planas, por exemplo, o retângulo, era uma figura de 2 dimensões. Largura e comprimento. Ou, se você preferir, largura e altura, mas só eram duas dimensões. Qualquer figura que você pegar espacial, qualquer figura espacial que você venha usar, ela sempre terá 3 dimensões. Sempre. Então, são figuras de 3 dimensões, figuras tridimensionais. Tá? No início da aula, no começo da geometria espacial, lá na geometria de posição, eu falei para que vocês tomassem cuidado, porque pode acontecer alguns erros banais por conta de figuras. Eu estou desenhando uma figura de 3 dimensões no quadro, que só tem 2 dimensões, bidimensional. Então eu estou desenhando uma figura tridimensional no plano, uma figura espacial no plano. Obviamente que vai ter algumas consequências não tão boas. Então você precisa tentar visualizar a figura no espaço e não ela presa no plano. O primeiro grupo de figuras são os poliedros convexos. Daqui a pouco a gente fala dessa história de convexos. O que é um poliedro? O poliedro é um sólido. Sólido, no sentido literal, ele é um sólido. Ele não é uma figura oca. Embora a maioria das vezes as figuras que a gente mostre como exemplo para vocês são figuras ocas, vazias por dentro. Mas na verdade ele é um sólido. Tá ok? Ele é uma figura espacial. Esses sólidos são formados pela união, pela reunião de figuras planas, que são os polígonos. Se você olhar as figuras, vou pegar uma outra aqui, ó. Olhem bem essa figura. Essa figura é formada por triângulos, ó. Tem um triângulo aqui, um triângulo, tem outro triângulo aqui em cima, tem outro triângulo aqui do lado. Então, são figuras planas que eu fui juntando, eu fui reunindo, se vocês preferirem, e construí essa figura. Essa daqui que eu mostrei agora há pouco, também, ó, um losango, aqui atrás também outro losango, e depois aqui quadriláteros, né? Paralelogramo. Então, o que é um poliedro? O poliedro é uma figura formada por polígonos. Vamos tirando conclusões básicas, principalmente na parte de cálculo já, a partir de agora. Logicamente, se o poliedro é formado por figuras planas, por polígonos, então tudo aquilo que você já aprendeu de polígonos, fórmulas de área, as relações métricas do triângulo retângulo, as relações trigonométricas do triângulo retângulo, tudo aquilo vai ser importante, tudo aquilo vai voltar. Então, você precisa ficar atento, porque nessa geometria, na verdade, a gente vai trabalhar também a geometria plana, tá bom? Eu peguei um exemplo qualquer aqui, né? Criei aqui um poliedro simples de desenhar no quadro. Eu tenho ele aqui também. Está aqui ele. Foi esse aqui que eu fiz lá no quadro. Aqui, tá bom? Ele é formado por 2 hexágonos, um hexágono em cima, hexágono. Um hexágono aqui na parte de baixo, hexágono. E depois eu tenho as faces quadriláteras. Nesse caso,
os quadriláteros são retângulos. Os quadriláteros. Está aqui. Foi essa figura aqui que a gente desenhou. Ok? De forma geral, o que é importante na figura? Primeira coisa importante é saber os vértices. Como era importante saber vértices da figura plana? Quantos vértices tem um triângulo? 3. Quantos vértices tem um quadrilátero? 4. Quantos vértices ela tem? Genericamente vamos representar por V, vértice. O que é vértice? De forma bem simples e pontual, em cima da definição. Vértice é um encontro de arestas. Arestas são essas linhas aqui. Ó. Cada vértice vai chegando às linhas que seriam os lados do polígono. Cuidado, lá no polígono, num retângulo, lá no polígono, essa linha se chama lado. Quando ele vem para cá para formar essa figura, né, ó, aqui, ó, formar essa figura, então isso aqui passa a ser chamado de aresta. Deixa de ser chamado de lado e passa a ser chamado de aresta. Ou seja, o que era lado na figura plana, aqui vai passar a ser chamado de aresta. Tá certo? Então, ó, uma aresta, duas arestas, 3 arestas que se encontram nesse bico aqui, vamos dizer assim, nesse bico. Uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. Ponto de intersecção entre as arestas formam vértices, né? Aqui, ó. Uma aresta subindo, outra aresta aqui e outra que vem lá de baixo. Aqui, nesse bico, nesse vértice, chegam as arestas. Intersecção entre arestas. Vértice. E o que é aresta, então? Bom, aresta, na verdade, é a intersecção entre as faces. Ó. Essa face. O que é face? Polígono. Esse polígono. Essa face com essa aqui, ó, essa que veio daqui, essa que veio daqui, se encontraram aonde? Nessa linha. Essa linha é a intersecção de uma aresta com outra. Uma aresta daqui gerou essa linha. Essa linha é a aresta. Então, o que é a aresta? A intersecção entre duas faces. A intersecção das faces. Por fim, o que é face? Face é o próprio polígono. O polígono que deu origem. Então, nesse aqui, essa face, uma face, é um polígono. Essa face, esse losango, outra face. Então, cada um dos polígonos que foi formando a figura, que eu fui juntando para poder formar a figura, cada um desses polígonos é chamado de face. Então, um poliedro é formado por vértices, arestas e faces. São os elementos básicos. Nesse exemplo que eu estou dando, nesse aqui, eu tenho 8 faces. Os 2 hexágonos, né? O hexágono de cima, o hexágono de baixo. 2. E depois as paredes que fecham o hexágono. Como o hexágono tem 6, eu preciso de 6 paredes para poder fechar. Então, 1, 2, com as 6 que tem em volta, 8. Ele tem 8 faces. É importante eu saber que tipo de faces. 2 delas são hexágonos. Então ele tem 2 faces formadas por hexágonos. E as outras 6 faces, eu vou chamar de quadrilátero, tá? Eu não quero pôr retângulo, porque nem sempre é retângulo, né? Nesse caso aqui não é um retângulo, é um paralelogramo. Tá bom? Então eu vou chamar de quadrilátero, eu vou generalizar bastante. Nesse caso, então, eu tenho 6 quadriláteros, 6 e 2, 8. Quantas arestas? Lembre-se, as arestas são as linhas. Um hexágono em cima gera 6 arestas. O hexágono de baixo mais 6 arestas. E depois eu tenho que ligar. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Como eu tenho 6, são 6 que ficam em pé. 6 do hexágono de cima,
6 do hexágono de baixo e 6 que ficam em pé. As colunas de sustentação. Tenho 18, então. 6 com mais 6, 18. E vértices, bicos, vértices. Quantos eu tenho? 6 em cima e 6 embaixo. 12. Então, nessa figura, eu tenho 8 faces, então F vale 8. Eu tenho 18 arestas, então A vale 18. Eu tenho 12 vértices, então V vale 12. Tá? Cuidado com as identificações, procure enxergar que tipo de faces você está trabalhando. Bom, em questão de fórmulas iniciais. As fórmulas iniciais que tratam de qualquer poliedro pode ser esse, pode ser esse, ó, pode ser esse que a gente está usando como exemplo, qualquer poliedro, tá bom? Qualquer poliedro convexo, nós temos duas relações básicas. A primeira vai falar de ângulo, para variar, né? Lá na geometria plana, vocês lembram que tudo tinha a ver com ângulo. Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. Qual é a relação que existe entre um ângulo interno e um ângulo externo? Aqui não vai ser diferente. Uma parte do assunto que interessa é angular. O primeiro deles que nos interessam é qual é a soma dos ângulos das faces. Por favor, não são os ângulos da figura como um todo, não são os ângulos do poliedro. São os ângulos das faces que formam o poliedro. Então eu quero somar os ângulos do hexágono, nesse exemplo nosso. Do hexágono, com os ângulos do hexágono de baixo, os ângulos internos, ângulo, ângulo, quero somar. Depois eu quero pegar cada um dos quadriláteros e somar tudo. Soma dos ângulos das faces. Que eu representei assim, ó. Soma dos ângulos da face. Esse F é para indicar que eu estou somando os ângulos das faces. Vamos numa primeira maneira, voltando lá na geometria plana. Eu posso calcular a soma dos ângulos internos desse hexágono. Você sabe fazer, você aprendeu a fazer isso lá na geometria plana. Depois eu faço a soma dos ângulos internos desse hexágono, que não vai fazer de novo, né? Fazendo de 1 é só multiplicar por 2. Depois eu faço de um quadrilátero, que eu sei que é 360 graus, multiplico por 6, porque são 6 quadriláteros. Então é 720 do hexágono vezes 2. Com mais 360 de cada quadrilátero vezes 6. E somo tudo. Tá ok? Uma maneira de fazer, que não estaria errado. Você vai fazendo face por face. Ou uma fórmula geral que você já vai no total. V o que é mesmo, professor? É vértice. V menos 2 vezes 360. Cuidado. As fórmulas são bem parecidas e pode ser que você, às vezes, até confunda. A soma dos ângulos internos de um polígono, aqui ó, polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono era N menos 2 vezes 180. N era número de lados, que também poderia ser número de vértices. Por quê? Porque nos polígonos o número de lados é igual ao número de vértices. Mas podia ser também o número de ângulos internos. Quantos ângulos internos? Por quê? Porque no polígono convexo a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices, é igual à quantidade de ângulos internos e é igual à quantidade de ângulos externos. Então você veria qualquer informação. Se eu te desse o número de lados, você trocaria aqui e faria a conta. Por exemplo, no hexágono, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Mas se eu desse o número de vértices, também seria 6. Então, serve qualquer coisa. O que já não acontece aqui, ó. Eles não são sempre iguais, ó. Então, aqui é específico. Vértices. Quantidade de vértices, só serve vértices. Vértices, 12. 12 menos 2, 10. 10 vezes 360, 3.600.
Então a soma dessa figura aqui daria 3.600 graus. E a segunda relação importante, a segunda fórmula importante, é chamada de fórmula de Euler, né? Já brasileirando o nome dele. A fórmula de Euler, ou relação de Euler, ela estabelece uma relação que é fixa entre esses três elementos. Nos poliedros convexos, sempre, se eu pegar a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas, A de aresta, mais a quantidade de faces, vai dar 2. Sempre. Então vamos ver se no nosso caso isso bate. Quantidade de vértices, 12. No nosso caso é 12. Menos quantidade de arestas, no nosso caso 18. Mais quantidade de faces, 8 no total. Isso tem que dar 2. 12 com 8, 20. Então vai ficar 20 menos 18. Tem que dar 2. E realmente vai dar 2 igual a 2. Relação de Euler. O que significa, e é importante sempre que a gente entenda as fórmulas, né? Pô, legal, que bom, deu certo, mas o que isso significa? Significa que cada vez que eu tiver 2 elementos, você descobre o valor do outro. Cada vez que eu tiver 2 elementos, você descobre o valor do outro. E isso é comum em exercícios. Tem alguns exercícios que ele vai fazer isso. Tá ok? Ele vai te dar valores e vai perguntar o que está faltando lá, quanto vai ser. Tá ok? E para fazer esse tipo de exercício, exercício onde ele fornece um valor, 2 valores e pede o terceiro, ele costuma descrever a figura. Então, descrição do poliedro é importante. O que é descrição do poliedro? Lembre-se, edro, terminação edro aqui significa faces. Faces, edro. Poli é muitas. Figuras que têm muitas faces. Poliedro. Figuras que têm muitas faces. Olha bem o que vai acontecer. A descrição de um poliedro pode ser feita usando a quantidade de faces. Usando os tipos de faces que o formam. Ou eu posso fazer a descrição do mesmo poliedro usando os tipos de vértices que o formam. Duas maneiras. Ou eu uso os tipos de face. Que tipos de face eu tenho? Tipos de face. Tipos de face. Ou eu uso os tipos de vértices. Tá ok? Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos falar da forma de descrever os poliedros. Como eu tinha dito, tem duas formas. Descrição através do tipo de face. Eu vou dizer quais são as faces que formam esse poliedro. Nesse exemplo aqui, um poliedro convexo é formado por 5 faces quadradas, 5 quadrados e 4 faces triangulares. A pergunta dele é quantos vértices eu terei. Tá ok? E você vai olhar e você vai falar, poxa vida, na relação de Euler, professor, você tem que me dar 2 para eu achar o terceiro. Isso só me deu 1. 5 faces mais 4 faces vai dar um total de 9 faces. Você me deu. E a aresta? Então, parece que ele não deu, mas ele deu. E vamos tentar entender alguma coisa. Eu vou usar essa figura que é um pouco menor, que aí dá para vocês enxergarem melhor. Essa face aqui é um triângulo. O triângulo contribui com 3 arestas, olha.
3 arestas. A contribuição dele para a figura é 3 arestas. Quando eu pegar esse quadrilátero aqui, a contribuição dele é 4 arestas. 4. Então, teoricamente, eu já tenho 3 daqui com 4 daqui, 7. Mas é falso isso, né? Porque essa aresta, ó, é uma aresta comum. Ela pertence ao triângulo, ela pertence ao quadrilátero. É a mesma aresta. Eu não posso contar 2 vezes. Então, na verdade, eu não tenho 7. Eu tenho só 6. Só que a mesma coisa acontece com essa aresta, ó. Ela pertence a esse quadrilátero daqui e esse quadrilátero daqui, ó. Olha ela aqui. Ela pertence a esse e pertence a esse. Então, na verdade, eu não tenho 4 desse com 4 desse 8, porque essa aqui foi contada 2 vezes. E isso acontece com todas elas. Essa foi contada 2 vezes, triângulo e quadrilátero. Essa foi contada 2 vezes, quadrilátero e quadrilátero. Essa foi contada 2 vezes, quadrilátero e o triângulo aqui de baixo. Todas são contadas 2 vezes. Então tudo bem, eu vou fazer a conta assim. Cada quadrilátero, ou cada quadrado aqui no caso, contribui com quantas arestas? Um quadrilátero contribui com 4. O quadrado é um quadrilátero. Então ele vai contribuir com 4. Então eu tenho 5 vezes 4 de cada um, 20. Só que cada uma eu já conto 2 vezes. Então eu tenho que dividir por 2. Certo? Porque eu não vou ter as 20. Porque eu conto 2 vezes. Então eu divido por 2, na verdade eu tenho só 10. 4 faces triangulares. Cada triângulo contribui com 3. Então é 4 vezes 3, 12. Só que cada uma delas eu conto 2 vezes. 2 vezes. Então 12 dividido por 2, 6. Então, na verdade, eu não tenho 32 arestas. Eu tenho 16. É sempre a metade. 16. 16 arestas. Então agora note, agora você tem os 2 valores. 9 faces, 5 e 4, 9, 16 arestas. Se você já tem arestas e face, vai lá no Euler, substitui e descobre que ele vai ter 9 vértices. Tá ok? Essa é a ideia. Eu dou a impressão que eu estou fornecendo um valor só, mas na verdade eu forneci 2. Segunda maneira, fornecendo o tipo de vértice que compõe a figura. Qual é o tipo de vértice? Ali é o tipo de face. Face quadrada, face triangular. Aqui é o tipo de vértice. Lembre-se, a terminação edro significa faces. A terminação édrico, a mudança é pequena. Édricos significa arestas. Então, entenda o que eu vou dizer. Se eu tenho 5 vértices tetraédricos, tetra 4, tetracampeão 4, édrico, arestas, 4 arestas em cada vértice. Vamos entender isso. Essa figura, aquela primeira que a gente desenhou. Vou pegar um vértice, ó, esse aqui, ó. Esse vértice tem uma aresta chegando nele, 2 arestas chegando nele, 3 arestas chegando nele aqui, ó. 1, 2, 3. Então ele é um vértice triédrico. Triédrico. Esse vértice aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui. Ele tem uma aresta chegando nele, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se é possível vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arestas chegando aqui. Então ele é pentaédrico. 5. 1, 2,
3, 4, 5. Essa é a história aqui. Então eu tenho um vértice chegando 4 arestas nele e tenho um vértice chegando 3. Mas é a mesma coisa. Vamos pegar um menor para ficar fácil de enxergar. Esse vértice tem uma aresta, 2 arestas, 3. Essa aresta eu já contei, hein? Ó, ela está nesse vértice aqui, ó. Já contei. Nesse vértice, ó. Olha ela aqui. Vou virar, ó. Quando eu chegar nesse vértice, eu vou contar ela de novo, ó. Então eu acabo contando 2 vezes. Eu conto ela como se fosse desse vértice e depois conto de novo como se fosse esse. Eu outra vez conto 2 vezes a mesma coisa. Então a hora que eu fizer a conta eu também tenho que dividir por 2. Cada vértice tetraédrico tem 4 arestas. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. 4 vértices triédricos. Tri significa 3. Se eu tenho 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 16 arestas. Se eu já tenho o número de vértices, 5, 4, 9. 9 vértices. Se eu já tenho o número de arestas, jogo no Euler e descubro o número de faces. 9 faces. Se vocês prestarem bem atenção no exemplo que eu dei, é a mesma figura. Só que eu descrevi a mesma figura de formas diferentes. Quer ver? Vou tentar fazer um desenho aqui, um esboço. Ela é assim. Olha bem, aqui é um cubo, ele tem 6. Só que essa face aqui de cima eu vou fechar com triângulos. 4 triângulos. A hora que eu fechar, fechei, hein? Isso aqui é uma parede. Você não vê mais ela. Essa quadrada aqui ficou preso lá dentro da pirâmide. O quadrado. Então, quantas faces sobraram? 5. A de baixo e as 4 laterais. 5. 5 faces. Quantas são triangulares? 4, que fechou a figura. É essa figura aqui. Vamos ver? É a mesma, quer ver? Esse vértice aqui de cima, ó, é tetraédrico. Ó. Tem uma aresta chegando nele. Ó. 1, 2, essa aqui 3, a lá do fundo, ó, 4. Tetraédrico. Esse também, ó, tetraédrico. 1, 2, 3 e essa aqui, 4. Ó. Só que esse aqui de baixo é triédrico. 1, 2, 3. É a mesma figura. Só que aqui eu descrevi essa figura de acordo com as faces. Ela tem 5 faces quadradas e 4 triangulares. E aqui eu descrevi pelo vértice. 1, 2, 3, 4, 5 vértices tetraédricos. 1, 2, 3, 4 vértices triédricos. Por isso que os resultados foram os mesmos. Tá certo? Essa é a forma de descrever. Descrição de poliedros convexos. Eu vou aproveitar aqui, senão eu vou acabar esquecendo, a ideia de convexo. O que é um poliedro convexo? Eu vou ser bem simples e bem rápido. Um poliedro é chamado de convexo quando o plano que contém qualquer face, plano, hein? Plano, infinito para cima, infinito para baixo, infinito para a esquerda, infinito para a direita. Plano. Isso está lá na aula de geometria de posição. Plano. Então não fique preso no quadrilátero, é plano, infinito, plano. O plano que contém uma face, contém essa face aqui, ó. Essa face que está até meio manchada aqui, não sei se vocês percebem, ela está meio manchada de branco. Essa face. Olha lá, o plano que contém essa face, ó. Está aqui ele, ó. Plano que contém essa face. Faz com que todo o poliedro esteja no mesmo semi-espaço. Entre aspas, do mesmo lado. Ficou todo mundo do mesmo lado. Do meu lado esquerdo. A figura inteira. Se eu pegar o plano que contém a parte de baixo aqui, que é o triângulo, esse plano, toda a figura ficou de um lado só, pro lado de cima. Semi-espaço. O semi-espaço superior. Se eu pegar esse plano que contém aqui o triângulo de cima, a figura toda ficou para baixo. Quando isso acontece com todas as faces, o plano que contém a face, o plano que contém a face, com todas elas,
toda vez que eu pegar esse plano, a figura ficar sempre no mesmo semi-espaço, abre 200 aspas, no mesmo lado, isso é um poliedro convexo. Qualquer um. Peguei, ficou todo mundo do mesmo lado. Peguei em cima, ficou todo mundo para baixo. Peguei embaixo, ficou todo mundo para cima. Peguei esse aqui da frente, ficou todo mundo para trás, ó, para trás. Qualquer uma que eu pegar sempre vai dar certo. Toda vez que isso acontecer, não importa quantas faces ela tem, ó. Você tem que testar para todas. Ó. Peguei essa face, ficou tudo de um lado só. Peguei essa aqui, ficou tudo de um lado só. Peguei essa daqui, ficou tudo de um lado só. Peguei essa, todo mundo de um lado só. Você nem está vendo. Essa aqui de baixo, todo mundo de um lado só. Você nem vê mais, porque ficou todo mundo de um lado só. Convexo. Esse aqui, ó. Acho que desse lado fica mais fácil. Se eu pegar essa face aqui, ó, essa. Tá aqui, ó, a face. Ficou toda de um lado só, no mesmo semi-espaço. Cuidado para não cair nisso, hein? Pega essa face, ó, tá vendo que ele tem uma face aqui dentro, ó? Ó, meus dois dedos, ó. Tá lá dentro, ó. Face. O plano que contém a face. Plano é infinito, ele vai vazar, vai sair aqui por baixo e vai sair. Não é o, pelo amor de Deus, não é o quadrilátero, ele é plano, ele é infinito. É como se ele viesse aqui, cortasse e saísse aqui embaixo. O plano que contém essa face dividiu a figura. Uma ficou para o meu lado direito, a outra para o meu lado esquerdo. Não ficou ela inteira mais no mesmo lado. Ficou uma do lado de cá, uma do lado de cá. Aqui. Essa figura já não é mais uma figura convexa. Esse poliedro é poliedro não convexo. Senão eu ia acabar esquecendo de falar nisso, tá? Falta um pequeno detalhe e a gente já termina a aula de hoje. Bom, para a gente terminar a aula de hoje, um grupo especial de poliedros que vocês vão ouvir falar muito, os poliedros de Platão. O Platão que você está pensando mesmo, tá? Na verdade, eles são casos especiais dos poliedros que nós estamos vendo, né? Para que um poliedro seja chamado de poliedro de Platão, ele tem que cumprir 3 exigências básicas. A primeira exigência, todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas, n, genericamente n. Ele terá sempre a mesma quantidade de arestas. Ou seja, obrigatoriamente, então, ele terá faces sempre do mesmo tipo, formadas pelo mesmo polígono. Segunda exigência, todos os vértices têm o mesmo número de arestas, m, genericamente m. Ou seja, em cada vértice que você pegar, sempre terá o mesmo número de arestas. Vamos ver um desses aqui? Esse aqui é o icosaedro. Icosaedro. Ele é um dos poliedros de Platão, tá? Note, ele só é formado pelo mesmo tipo de figura. Tudo é triângulo nele, ó. Triângulo, triângulo. Todas as faces que ele tem são triangulares. Todas. Faces sempre do mesmo tipo. Consequentemente, todas terão o mesmo número de arestas. 3 arestas, 3 arestas. As faces têm o mesmo número de arestas. Todos os vértices têm a mesma quantidade de arestas. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um que eu pegar, sempre terá 5. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Nesse caso aqui, todos eles terão 5. E por último, ele obedece à relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, poliedro de Platão. Platão provou que só existiam 5 tipos de poliedros com essas características. São eles: o tetraedro. O tetraedro tem 4 faces, as 4 faces são triangulares. O hexaedro. O hexaedro tem 6 faces, todas as faces quadriláteras.
O octaedro, 8 faces triangulares. O dodecaedro, 12 faces pentagonais. E o icosaedro tem 20 faces triangulares. Fácil de guardar? Todd, não estou ganhando nada, mas um achocolatado famoso aí. Todd, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tá certo? Esses são os poliedros de Platão. Como eu não ia conseguir desenhar, óbvio, né? Eu acho que se você olhar para essa figura, você vai perceber o quão difícil é de fazer essa figura. Então, eu fiz aqui uma impressão delas todas, ó. Tetraedro, 4 faces, as 4 faces triangulares. Hexaedro, as 6 faces quadriláteras. Octaedro, as 8 faces triangulares. Dodecaedro, as 12 faces pentagonais. Icosaedro, as 20 faces triangulares. Então aqui as figuras. A apostila de vocês, eu tenho certeza que tem esse desenho. Se for um livro, tenho certeza que o livro tem esses desenhos. E até com um complemento. Aqui do lado está dizendo quantas arestas ele tem, quantas faces, qual é o número de arestas por vértice. É bem completo, tem uma espécie de uma tabela. Qualquer que seja o material, pode procurar que essa tabela está aí. Então esses são os poliedros de Platão. Tá certo? Só 5. E finalmente, o que é um poliedro regular? Lembre-se que a palavra regular significa lados iguais. Lembra? Polígonos regulares, os polígonos que têm lados com a mesma medida. Poliedros regulares são poliedros que as arestas, todas terão a mesma medida. Só que tem um detalhe técnico. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão. Ou seja, é pegar o poliedro de Platão e colocar arestas iguais. Deixa eu tentar mostrar isso para você também. Esse é um poliedro de Platão. Pode olhar. Todas as faces são iguais, são todas quadriláteros. Quadriláteros. Ou seja, a quantidade de arestas em cada face é sempre a mesma. 4, 4, aqui em cima, 4, 4, exigência 1 cumprida. Todos os vértices têm a mesma quantidade de aresta, 3. 1, 2, 3. Esse aqui de trás, 1, 2, 3. Todas. Isso é um poliedro de Platão. Mas não é regular. Por que ele não é regular? Porque as arestas não têm a mesma medida. Essa aresta é grandona, essa aresta é menor. Então ele não é regular. Ele é um poliedro de Platão, mas não é regular. Então, todo poliedro regular é um poliedro de Platão. Mas nem todos os poliedros de Platão são regulares. Quais que são? Os poliedros de Platão que são regulares são aqueles que têm arestas da mesma medida. Quando as arestas têm a mesma medida, eles são regulares. Tá ok? Poliedros. É o início das nossas figuras. A partir daqui nós vamos começar a ver grupos de figuras, grupos de fórmulas. A partir de agora o estudo passa a ser um estudo um pouco mais de cálculos, áreas, volumes e uma matéria que vai ser bastante cobrada com certeza em qualquer vestibular que você for fazer. Até a próxima aula nossa.